Muito bem, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estarmos aqui mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor, para crescermos mais no conhecimento da vontade de Deus, né? Para quem não me conhece, eu sou o reverendo Juliano Domingues, estou falando aqui de Londrina, Paraná, e é um prazer estar através da internet aqui, compartilhando um pouco mais da palavra de Deus com os queridos irmãos, você que está conosco, acompanhando, onde quer que você esteja nesse momento ou no futuro, quando você estiver assistindo esse vídeo. Muito bom podermos estar juntos, entendendo, compreendendo mais da vontade de Deus para as nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar sobre essa temática. E agora, quem poderá nos socorrer? Eu sei que você que talvez teve uma infância como a minha, já está aí pensando em alguma referência dessa frase, né? Mas hoje, na verdade, o que nós queremos fazer é uma exposição, uma breve exposição, claro, né? De Romanos 7, Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 25. Juntos vamos meditar na palavra do Senhor, na vontade de Deus para as nossas vidas, nesse texto do apóstolo Paulo. E eu quero então te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 25. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar no seu celular, ou pode acompanhar o texto que estará também aqui na tela, texto que diz assim, Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 25. Que diz assim: Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros, do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e orar comigo nesse instante na palavra do Senhor que diz assim, para que a palavra do Senhor fale conosco nesse instante. Pai querido, Pai de amor, nós estamos agora neste momento na Tua presença e pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Através da palavra do apóstolo Paulo, que nós possamos crescer no conhecimento do Teu querer. Fala conosco neste momento, Pai querido. Que o nosso coração esteja aberto à Tua palavra, que os nossos ouvidos atentos ao Teu ensinamento e o nosso coração esteja sempre disposto a Te obedecer, ó Pai. E que Teu Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com a Tua vontade, não apenas hoje, mas sempre. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, como nós falamos, vai ser uma exposição de Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 25, sobre essa temática, né? E agora, quem poderá nos socorrer? Mas nos versículos anteriores, Paulo ele começa dizendo que a lei é santa. Ele começa falando sobre a dinâmica da lei. Ele fala que a lei ela é santa, mas ela gera uma problemática. Por quê? Porque o pecado só existe por causa da lei. Como assim? Por exemplo, você só pode ser multado se você estiver acima de uma determinada velocidade, se existir alguma lei que diz que aquilo é um crime ou que aquilo é uma infração, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui esse copo d'água aqui e vou tomar. Nada de errado quanto a isso, não é verdade? Algo muito comum, não há nada de errado em se tomar um copo de água. Mas vamos supor que alguém fizesse uma lei dizendo que a partir de hoje, tomar água no sábado às 6 horas da tarde é um crime. E passível de alguma multa ou de alguma penalidade, alguma prisão. Se você fizesse então esse ato, passaria a ser um crime, aquilo que não era antes. Então
Então é isso que Paulo está falando. A lei, ela é perfeita, ela é santa, mas nós não somos. Nós somos infratores da lei. E isso gera uma problemática para nós, porque cria-se uma batalha interior, né? Por um lado, nós queremos cumprir a lei, queremos ser bons cumpridores da lei, queremos obedecer à lei de Deus. Aqui nós estamos falando, obviamente, da lei do homem, do ser humano. Essa também é importante, mas estamos falando da lei de Deus, da santa vontade de Deus. E a verdade é que nós somos infratores o tempo todo da lei. Nós não conseguimos cumprir ela. E por mais que você cumpra algum aspecto da lei, daqui a pouco você infringe outro. E a palavra mesmo diz que quem infringe um mandamento, infringe todos. Se você cometeu um crime, você é preso por aquele crime, por mais que você tenha cumprido todas as outras normas legais, né? E assim também é diante da lei do Senhor. Então a verdade é que se cria uma batalha em nosso interior entre a carne e o espírito. Porque o nosso espírito deseja fazer a vontade de Deus, mas a carne milita contra essa vontade e ela quer fazer o que é pecado, o que é errado, porque a nossa natureza é pecaminosa, né? Cria-se então essa batalha interior entre o desejo de viver em santidade e a tendência para a pecaminosidade. Quem de nós não passou por uma situação como essa, de querer fazer algo que é certo, algo que é bom, mas acabou pecando, acabou falhando, né? Eu já passei tantas vezes e certamente vou passar outras tantas vezes por isso, assim como você também certamente vive essa tensão entre querer fazer o que é certo, obedecer à lei de Deus, à vontade de Deus, mas inevitavelmente falhando, né? E isso nos gera uma certa frustração. Então nós vamos começar explicando um pouco melhor o texto. A primeira parte nós vemos aqui dos versículos 14 a 24, que Paulo descreve essa batalha interior. Alguns aqui discutem se Paulo está falando de si mesmo, se Paulo está falando desse tempo presente, se está falando da vida dele anterior, antes de conhecer a Cristo Jesus, ou se Paulo está falando de uma forma mais retórica, falando para todos. Eu creio que não importa. A verdade é que, tanto para uma situação quanto para outra, essa é a verdade única que nós enfrentamos. Assim como Paulo também enfrentou, nós enfrentamos todo dia essa batalha, né? E Paulo, ele descreve a triste realidade dessa batalha. Qual que é? O apóstolo mostra que o velho homem, ou seja, o ser humano ainda não regenerado por Cristo Jesus, o ser humano que ainda não se entregou a Cristo Jesus, que não experimentou a salvação, né, que não foi renovado, mas que ainda está morto nos pecados diante da fé, né, ainda tem uma fé morta por causa dos seus pecados, essa pessoa ela vive em constante luta entre a vontade de querer fazer o bem, ou seja, de cumprir a lei, porque acredite, mesmo pessoas que estão distantes de Deus, são pessoas que desejam cumprir a lei, que têm princípios morais também, né? Que compreendem muitas vezes o que é certo e o que é errado. Embora a nossa natureza manchou essa compreensão, esse pedaço da imagem de Deus em nós, né? A imagem de Deus hoje ela está manchada por causa do pecado, né? Aquilo que era para ser perfeito ficou imperfeito por causa do pecado. Mas por mais que pessoas pecadoras que estão ainda distantes do caminho do Senhor, elas ainda têm em si esse desejo de fazer o que é certo. Mas há essa batalha entre o desejo de cumprir a lei e a realidade da queda diante dos impulsos pecaminosos. Ou seja, por mais que a pessoa queira fazer o que é certo, tem do outro lado, né, o pecado aqui que fica puxando para o que é errado. Se você já assistiu desenho infantil, você já deve ter visto aqueles desenhos que tem sempre de um lado, né, um anjinho falando para a pessoa fazer o que é certo, e do outro lado um diabinho falando para fazer o que é errado, né? Quem dera se a gente sempre tendesse para o lado do anjinho, mas às vezes a gente tende para o lado do diabinho ali, para o lado do pecado, né? E Paulo, então, ele nos mostra nesses versículos que há uma natureza pecaminosa em nós e que nos faz prisioneiros do pecado. Essa que é a verdade. Longe dos caminhos do Senhor Jesus, nós somos prisioneiros do pecado. E por mais que a gente tente fugir do pecado, inevitavelmente a gente vai falhar. E sempre vamos caminhar a passos largos para o pecado. Queridos, isso é tão real que não precisa você ensinar ninguém a pecar. Já percebeu isso? Ninguém vai para a escola e fala, filho, pronto, agora eu vou te levar para a escola, porque você vai aprender como pecar. Você vai aprender agora como mentir, você vai aprender a ter inveja. Ninguém precisa ensinar essas coisas. E até a criança de poucos meses de vida, ela já dá sinais de egoísmo. Depois, com os primeiros anos, ela já mostra, além do egoísmo, ela já mostra muitas vezes a capacidade de mentir, de dissimular, né, de brigar, e ela já vai demonstrando esses sinais de pecaminosidade. E não foi preciso ninguém ensinar ela a fazer isso, porque nós, infelizmente, estamos contaminados pelo pecado desde o nosso nascimento. Já viemos com essa natureza pecaminosa, né?
E Paulo, então, ele nos mostra isso, que o ser humano, longe dos caminhos de Deus, ele é prisioneiro do pecado. É interessante que Santo Agostinho, ele vai falar um pouco mais sobre isso, e ele demonstra que Adão e Eva, né, o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal, eles foram criados, e quando eles foram criados, melhor dizendo, eles tinham a capacidade de escolher a verdadeira liberdade, com a verdadeira liberdade. Quando o homem e a mulher escolheram pecar, eles não tinham aquela natureza pecaminosa ainda. Então, quando Eva decidiu tomar do fruto da árvore e comer, e quando Adão decidiu compactuar da decisão de Eva e comer, eles fizeram aquilo de livre e espontânea vontade, sem qualquer tendência para o pecado. A isso nós chamamos de livre-arbítrio. Eu sei que algumas pessoas entendem o livre-arbítrio como a nossa capacidade de pensar e escolher, né? Mas, biblicamente, livre-arbítrio não é isso, isso é a livre agência, ou seja, você tem a capacidade de escolher a cor da roupa que você quer usar, se você vai se levantar ou não, se você vai comer arroz com feijão ou qualquer outra coisa, isso são as escolhas do dia a dia. Mas quando se trata de questões morais, nós infelizmente perdemos esse livre-arbítrio que Adão e Eva tinham, né? Que eles tinham essa capacidade de fazer escolhas morais e éticas sem ser influenciado pela carne, ou seja, pela natureza pecaminosa. Né? Hoje nós naturalmente tendemos para o pecado, mas o primeiro homem e a primeira mulher, quando foram criados por Deus, foram criados perfeitos nesse sentido. Eles realmente tinham a capacidade de escolher sem qualquer tendência. Santo Agostinho ele vai chamar isso, ele vai usar uma expressão em latim chamada posse non peccare, ou seja, eu posso não pecar. Antes da queda do pecado original, então nós tínhamos o livre-arbítrio, tínhamos a capacidade de escolher não pecar. Né? E eles poderiam ser tentados sem, no entanto, sucumbir à tentação, assim como foi com Jesus Cristo. Aliás, querida, aqui vai uma questão. Tem muita gente que acha que ser tentado é pecado. Negativo. Ser tentado é apenas uma parte, né? E você pode, diante da tentação, uma vez que transformado por Cristo Jesus, você pode novamente escolher não pecar. Né? Mas quando estamos debaixo da influência do pecado, sem a regeneração em Cristo Jesus, nós não temos essa capacidade, simplesmente vamos inevitavelmente cair em pecado. Né? Então, antigamente era possível, Jesus, como homem, que também veio 100% Deus, mas 100% homem, ele veio nesse estado original, né, da humanidade, porque Jesus ele foi tentado. Lá nós vemos em Mateus capítulo 4 que Jesus foi tentado, mas a diferença é que Jesus não pecou, porque ele não sofria a influência do pecado em sua natureza como nós sofremos, né? Então, depois da queda, o ser humano se tornou incapaz de não pecar, ao que Santo Agostinho vai chamar de não posse não peccare, né? Ou seja, eu não posso não pecar, porque nós perdemos o livre-arbítrio, né? E um exemplo bem claro do que é esse livre-arbítrio realmente é Jesus Cristo. Porque ele veio como homem, e como homem, querido, você precisa entender, tira essa noção mágica, né, que muitas vezes a gente cria em torno de Jesus. Realmente, ele era o Deus vivo enquanto esteve aqui, mas também veio como homem. Como homem, sofreu fome como a gente, medo, frio, calor, né? Chorou, se alegrou, enfrentou as mesmas coisas que eu e você enfrentamos. E isso é o que mais me fascina em meu Salvador Jesus Cristo. Porque ele conhece as minhas dores, ele conhece as suas dores. Ele sabe das nossas fraquezas, porque ele veio como homem e enfrentou as mesmas mazelas e dores que nós enfrentamos. Jesus também passou por depressão, Jesus passou por grande alegria, né? Emoções humanas. Mas a questão é que Jesus, como um homem perfeito, ele tinha a capacidade de escolher não pecar como ele escolheu. Ele foi tentado como eu e você. A diferença é que Jesus não pecou, né? Entretanto, juntamente com o pecado original de Adão e Eva, nós perdemos esse livre-arbítrio, né? Que só vimos novamente mais uma vez depois da queda em Jesus Cristo. E nenhum outro ser humano foi capaz de ter esse livre-arbítrio completo novamente, né? E é justamente isso que Paulo está evidenciando nesse texto, querido. Eu acho fantástico que esse texto mostra bem claro, né? Essa luta entre a nossa compreensão do que é certo, mas a nossa incapacidade de fazer o que é correto, porque inevitavelmente somos marcados pelo pecado, né? E Paulo ele vai demonstrar esse conflito entre o desejo de fazer o bem e a prática do mal. Ele fala de si mesmo. E aqui nós podemos perfeitamente aplicar a qualquer um de nós. Qualquer um de nós enfrenta esses mesmos problemas. A vontade de fazer o que é certo, mas o gosto amargo na boca, daquela sensação de fracasso.
diante da constatação de que fizemos o que é errado, né? E Paulo também ele demonstra que constantemente experimentamos essa frustração e essa derrota de querer fazer o que é certo. E ele reconhece que mesmo apesar de querer fazer o bem, muitas vezes nós falhamos. Paulo estava falando dele, mas também fala de nós. Podemos aplicar isso a nós mesmos, porque constantemente, se você é uma pessoa honesta, correta, uma pessoa de boa índole, de bom caráter, eu tenho plena certeza que você quer fazer o que é certo. Mas muitas vezes você faz o que é errado, mesmo sem querer, né? E Paulo, ele mostra isso falando que apesar de querer cumprir a lei, o velho homem é cativo à lei do pecado e, portanto, escravo do pecado. Aliás, queridos, isso é o pior tipo de prisão que alguém pode ter. É a prisão que não tem paredes. É a prisão ao pecado. Você aparentemente está livre, mas é preso ao pecado. Tem uma música muito antiga do grupo Rebanhão que dizia bem assim, muito interessante. E não adianta você me dizer que o seu coração é de Jesus se o seu pulmão ainda está preso pelo Souza Cruz. Souza Cruz é uma marca de cigarro, né? E ali eles estão querendo falar sobre o vício, né? Quantas pessoas se dizem livres, mas são escravas do vício, né? E são tantos vícios, passaria, né, muito tempo aqui descrevendo, fazendo uma lista de vícios. Não é o propósito. Mas certamente, quantas pessoas hoje, por exemplo, estão prisioneiras do vício, e não só o vício de drogas, mas tem pessoas que são viciadas em mentir, tem pessoas que são viciadas, né, em tantas coisas que aparentemente não parecem, né, pecado, mas sim são, né, e isso afeta o nosso relacionamento com Deus e também com as outras pessoas. Paulo, então, ele reconhece a nossa total incapacidade de nos livrarmos do pecado por nossas próprias forças e méritos. Queridos, é por isso que no versículo 24, Paulo ele expressa um desespero, né? É realmente uma situação grave. Ele diz assim, ó, no versículo 24, miserável homem... Acho que eu tenho aqui o texto, cadê? Aqui, ó. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esse é o desespero de Paulo. Quem vai me libertar? Se eu tento fazer o que é certo e não consigo, o que eu vou fazer? E agora, né? E agora, quem poderá nos socorrer? Eu sei que se você tem uma infância que nem a minha, você já está aí lembrando, né, do Chapolin, né, e já tá com a frase na cabeça, né? Queridos, eu sei que aquele é um programa humorístico, né? Mas a frase aqui se encaixa bem. Quem poderá nos socorrer diante dessa situação, dessa angústia de perceber que por mais que a gente quer fazer o que é certo, a gente acaba falhando. Por mais que a gente se esforce. Eu gostava muito de uma frase que meu pai usa, uma frase não, uma imagem, né? Uma pequena ilustração. Pensa você ali fazendo uma omelete. Você quebra um ovo, joga ali na vasilha, quebra um segundo, um terceiro, um quarto. Lá no quinto você não percebeu que o ovo estava choco e você joga ali. O que acontece com a omelete? Não tem como você tirar aquela parte que está estragada, né? Não dá para você tirar só aquela parte. Toda omelete está estragada. E a tentativa do ser humano de ser justificado pelas obras é isso. Por mais que você faça milhares de obras boas, mas quando você comete uma errada, você estragou tudo aquilo. Querido, a gente pode pensar, mas aí Deus está sendo injusto, não é possível, mas eu sou tão bonzinho na maior parte do tempo, né, querido? Só que diante do tribunal humano, vamos supor que você tenha 60 anos. Você teve 60 anos de uma vida de exemplo. Você nunca tomou uma multa, nunca pisou na grama, pagou seus impostos em dia, nunca fez nada errado. Mas aí um belo dia você teve uma desavença no trânsito, num ato de loucura você acabou matando uma pessoa, tirou a vida de uma pessoa. Aí diante do tribunal o seu advogado vai falar, não, mas o Juliano é uma boa pessoa, 60 anos, ele só cometeu um erro na vida dele. Vamos deixar ele livre. Você acha que isso aconteceria? Certamente que não, né? Certamente que eu seria punido se eu cometesse ou se você fizesse algo parecido, né? Assim também é diante do tribunal de Deus. Por mais que a gente seja bonzinho, mas inevitavelmente nós falhamos. E essa é a situação de desespero que Paulo está aqui falando, porque ele constata que realmente somos miseráveis. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, a verdade é que em algum momento a gente vai falhar, vai cometer um erro diante da lei de Deus que é perfeita.
E isso nos traria juízo, nos afastaria da presença gloriosa de Deus, né? Por isso, quem poderá nos socorrer, né? Realmente, Paulo aqui, ele demonstra muito claro, é um grito de desespero, né? Quem vai poder me ajudar? A verdade, queridos, é que nós necessitamos desesperadamente de salvação. E um exemplo muito claro disso, eu gosto muito da história de Lutero, um dos reformadores. Porque Lutero, ele era um monge muito temente a Deus, um homem que queria servir a Deus, queria fazer o que era certo. Tinha um desejo genuíno e honesto no seu coração de fazer o que era correto. Mas antes de compreender a justificação pela fé, ele vivia essa tormenta desesperada de querer fazer o bem, mas falhar miseravelmente ao cometer o mal. Então é interessante que Lutero compreende e passa por essa mesma situação que Paulo descreve aqui. Lutero, ele se esforçava, ele fazia promessas, ele tentava servir a Deus da melhor forma possível, mas ele mesmo constatava que ele falhava, que ele não conseguia. Se não fosse por ação, era por omissão. Se não por ações concretas, pelo pensamento, porque Jesus fala que aquele que olhou para a mulher com olhares impuros, né, já cometeu pecado, já caiu em adultério, já entrou em adultério, né? Então, queridos, quem que nunca teve um olhar impuro? Seja homem, seja mulher, quem nunca, e quando eu falo não é somente de questões sexuais, mas quem não olhou com raiva para uma pessoa e não desejou a morte daquela pessoa? Pecamos. E agora? E é essa sensação de tormenta que Lutero vivia, porque por mais que ele tentava, se esforçava, ele percebia que o esforço dele nunca era o suficiente para conseguir cumprir com a lei santa de Deus. E assim como Paulo, Lutero ele contemplava o desespero do constante fracasso de sua vida, de suas ações. Por mais que ele se esforçasse, ele fracassava. Mas contudo, o que transformou Lutero de uma alma desesperada em uma pessoa alegremente livre foi a compreensão do que Paulo demonstrou no versículo 25, o que nós vamos chamar de justificação pela fé, ou também a doutrina da graça, né? Que é Cristo quem nos liberta do poder do pecado. Querido e querida, nós precisamos entender isso. Quem nos liberta do poder do pecado não somos nós mesmos, mas é Cristo Jesus. E isso é libertador, porque Lutero era uma alma atormentada até entender que o Senhor nos perdoa e não é por nossas ações, mas é pela fé. É por crermos na obra redentora de Cristo Jesus naquela cruz e por crermos que Ele é o nosso Salvador. E quando nos entregamos a Ele, o Espírito Santo passa a habitar em nós e começa a nos regenerar. Enquanto estamos lutando sozinhos, nós não conseguimos. Mas quando recebemos a Cristo em nossas vidas, quando nos abrimos para Ele, confessamos nossos pecados e nos entregamos a Ele, Ele faz morada em nós, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E agora o Espírito Santo nos capacita, nos regenera, nos dá poder para viver em novidade de vida. Quem pode nos socorrer? Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Jesus Cristo, nós homens somos miseráveis, mas Jesus Cristo, Ele nos transforma, Ele nos renova, Ele nos dá alegria de sermos livres do poder do pecado. Cristo, então, é quem restabelece no ser humano regenerado a capacidade de dizer não ao pecado. Agora, não estou dizendo que nós não sofremos influência do pecado, mas o Espírito Santo nos capacita a dizer não. Nós vamos continuar sendo tentados. Diz uma vez que uma pessoa chegou diante do pastor e falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim para que eu não fosse mais tentado. Aí o pastor: tá bom, vou orar por você. Senhor, está aqui o teu servo, recolhe o teu servo, que ele possa ir para a tua glória, né? E o homem: não, pastor, eu não quero morrer, não é isso não. Ele falou: querido, mas esse é o único jeito. Enquanto você estiver em vida, você vai ser tentado. O diabo, ele vai tentar te derrubar. Mas em Cristo Jesus, agora nós temos poder para vencer o inimigo. A palavra fala para resistirmos o diabo e ele fugirá de nós. Para nos sujeitarmos a Deus, mas resistirmos o diabo, ou seja, as ações malignas do diabo para tentar nos fazer cair. Mas se resistirmos, ele vai desistir, Porque em Cristo Jesus nós recebemos poder para viver em novidade de vida, O apóstolo Paulo, ao longo do capítulo 8, ele nos mostra que é Jesus, pela sua graça, através de sua morte na cruz, que nos socorre. Então, te convido depois a ler o capítulo 8, e você vai ver que Paulo vai continuar esse pensamento, Pois é pela graça que nós somos salvos, e não por esforço próprio, não por mérito próprio. Olha lá, Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé.
E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo já está demonstrando isso, né? Paulo já está deixando bem evidente, bem claro, que nós não somos salvos por nossos próprios méritos, que nós não somos salvos, né, pela nossa capacidade. E aliás, querida, a verdade é que não existem pessoas perfeitas. Eu sei que há pessoas que realmente nós podemos olhar com inspiração. Há homens e mulheres que marcaram essa história com o seu exemplo de vida, que a Bíblia mesmo em Hebreus vai falar, né, os heróis da fé, que este mundo não foi digno deles. E não é porque eles eram perfeitos, né, porque ninguém é. Nós não conseguimos ser perfeitos. Eu, quando era criança, me inspirava muito em Davi. Até eu crescer e perceber que Davi cometeu tantos pecados, tantos erros, e ainda assim era um homem santo, ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas porque ele confiava no Senhor, confessava os seus pecados e procurava mudar de vida, né? Assim também é conosco. Nós não estamos aqui, não estamos vivendo na perfeição que vai ser a vida celeste, a vida vindoura, mas já podemos experimentar um pouco dela, porque em Cristo Jesus recebemos poder para dizer não ao pecado. E se caímos no pecado, nós temos perdão em Cristo Jesus. Você não precisa se desesperar. É claro que isso aqui não é uma desculpa para você viver no pecado, porque o Espírito Santo te capacita a viver uma vida longe do pecado. Mas se você falhar, querido, você não precisa se desesperar. A palavra diz que em Cristo Jesus nós temos um fiel advogado. É Ele quem nos defende, né? É Ele quem nos socorre, é Ele quem nos perdoa. Ele é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado naquela cruz pelo perdão de nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter nova vida e possibilidade de ser reconciliado com Deus, porque ninguém conseguiria fazer isso por si só. A única forma, então, de sermos libertos do pecado, querido, é reconhecendo que somos incapazes. Comece por aí. Aliás, né, essa é uma chave dos Alcoólicos Anônimos, né? É um grupo de pessoas que ajudam pessoas que são dependentes do álcool, por exemplo, ou de narcóticos, né? A primeira coisa que a pessoa precisa reconhecer é o seu pecado. Ele já começa falando: oi, meu nome é tal e eu sou viciado, né? E eles olham para isso não como um motivo de vergonha, mas como um reconhecimento de suas fraquezas, para que então possam crescer. Sem reconhecimento do pecado, não temos como amadurecer, não temos como mudar de vida. Então, a primeira coisa, precisamos reconhecer a nossa incapacidade, para que nós então reconheçamos que precisamos de Jesus, porque Jesus é a única solução para a nossa luta contra o pecado. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, né? E por isso precisam da glória de Deus, precisam de Cristo Jesus em suas vidas. É somente através da obra de Cristo na cruz que somos libertos da escravidão do pecado e ganhamos vida nova. É isso que nós precisamos entender. Somente através da obra de Cristo Jesus nós temos uma nova vida. Uma vida onde não somos mais escravos do pecado, mas estamos agora debaixo da lei de Deus, né? Estamos debaixo da graça de Cristo Jesus. Portanto, a nossa esperança está somente em Cristo e em ninguém mais. Se você está esperando por si mesmo se tornar perfeito, querido, desista. Nem comece, porque você vai falhar, não vai ter jeito. Mas se você compreender que em Cristo Jesus você é perdoado e recebe poder através do Espírito Santo que passa a habitar em ti para viver em novidade de vida, aí sim você vai ver a transformação acontecendo, né? O que devemos então fazer? Primeiro, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós para transformar os nossos corações. Queridos, o Espírito Santo ele não vai te obrigar a nada, mas ele te convida a deixá-lo transformar o seu viver. Quando nós chegamos a Cristo Jesus, nós não somos perfeitos, mas pouco a pouco ele vai nos transformando rumo à perfeição. E claro que nessa vida não alcançaremos a perfeição, somente na vida celeste, mas não quer dizer que vamos ficar estagnados, parados. Ele vai nos aperfeiçoando. E depende se você é uma pessoa que era escrava do pecado, da mentira, ele vai te libertando da mentira. Se você era escravo dos vícios deste mundo, da maledicência, da fofoca, né, do adultério, da corrupção, da ganância e tantos outros pecados aí, né? Enfim, ele vai te libertando desses pecados, dessas amarras, né, dessas algemas que te prendem. Então deixe o Espírito Santo transformar você. Conheça a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor você vai compreender a vontade de Deus para a sua vida, mas diante da palavra do Senhor, ore: Espírito Santo de Deus, me ajude, porque eu não sou capaz. Mas através do poder do Espírito Santo eu posso viver em novidade de vida. E o Senhor vem te ajudar, vai te dar compreensão e poder para viver em novidade de vida, numa forma de vida diferente, né?
Renda-se à vontade de Deus em obediência e submissão à vontade dele. Entenda que a vontade de Deus é perfeita e santa. Por isso, precisamos nos render a Ele. Busque a orientação do Espírito Santo para tomar decisões corretas e resistir ao pecado, né? Busque a orientação do Espírito Santo de Deus para compreender o que é certo e o que é errado. Peça direção. Deus me mostra o que eu estou fazendo de errado. É interessante que Davi, ele ora assim: Senhor, me mostra se há em mim algum caminho mau, né? E me guia pelos caminhos corretos, pelos caminhos santos, pelos caminhos da tua vontade. Peça, ore mesmo, faça essa oração genuína diante de Deus. Senhor, me mostra se eu estou fazendo algo errado. Me mostra aquilo que eu preciso mudar. E Ele vai te mostrar. Não é te acusar, mas é te revelar e te dizer: eu estou contigo, eu te ajudo, não desista, porque eu te fortaleço, né? E finalmente reconheça que apesar da luta contra o pecado, temos a garantia da vitória em Cristo. Eu não estou falando a possibilidade, estou falando a garantia da vitória em Cristo Jesus, pois a obra redentora de Jesus nos capacita a viver uma vida de liberdade e santidade. Essa é a diferença da vida em Cristo Jesus. Certamente que seremos tentados, mas em Cristo Jesus nós somos capacitados a dizer não ao pecado e a viver uma vida diferente. Queridos, a luta contra o pecado é uma realidade na vida de todo crente. Entenda isso. Ser tentado não significa que você está fraco na fé. Não significa que você está desobedecendo a Deus. Faz parte da vida cristã, né? Mas entenda que nós não estamos destinados à derrota. Em Jesus Cristo encontramos a resposta para a nossa necessidade de resgate e a capacitação para viver uma vida de vitória sobre o pecado. Então entenda isso. Embora o pecado está à porta, mas em Cristo Jesus nós podemos trancar essa porta. Nós podemos dizer não. Em Cristo Jesus nós recebemos poder para viver uma vida que agrade ao nosso Deus, uma vida que seja aprovada diante do Senhor, né? E tanto é verdade que nós vemos na Bíblia homens e mulheres que foram aprovados por Deus. Colocando a nossa confiança e esperança em Jesus Cristo e sendo transformados diariamente pelo poder do Espírito Santo em nós, podemos caminhar em liberdade. Então entenda isso. Através da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, quando recebemos a Cristo Jesus em nossos corações, Ele nos transforma e nos leva a caminhar em liberdade de vida, nos libertando dos pecados. É interessante que se você é convertido, você vai perceber que há muitas coisas que você fazia e que você não faz mais. E foi um processo natural, leva um certo tempo, mas gradativamente o Espírito Santo vai transformando e vai tirando. E aquilo que parecia que era tão impossível de você abrir mão, daqui a pouco já não te chama mais atenção. Eu me lembro que uma vez uma ovelhinha minha, ela disse que antes de se converter, ela via eu e minha esposa, né? A gente ia para a igreja e passava na frente da casa dela. E ela estava lá festando, né? E tudo mais. E não estou dizendo que festa é pecado, mas naquela circunstância também tinha pecados envolvidos, né? E ela olhava para a gente e falava: olha que crente bobo, que bando de bobo, né? Indo para a igreja, podia estar se divertindo agora. Olhava para a gente desse jeito. E um dia, foi até interessante que depois que ela se converteu, já estava um tempo na caminhada, ela falou: pastor, eu tenho que pedir perdão para vocês. Eu falei: por que, meu irmão? Ela falou que essa história, né, que acontecia. Mas é interessante que eu falei: olha só que coisa agora, né? Você agora está conosco e percebe como é ótimo estar na presença do Senhor. Que nós vamos para a igreja porque queremos, porque é bom, porque ali temos comunhão, porque ali recebemos da palavra do Senhor, somos fortalecidos e não estamos jogando o nosso tempo fora. E crente festeja assim também, queridos. Nós participamos de festas também. E isso é ótimo. Jesus foi a festa e de casamento, inclusive, né? Mas nós podemos festejar sem pecar. Não precisamos viver no pecado para ter festa, né? O povo de Deus é um povo alegre também. Né? E se você não entendeu isso, querido, peça para Deus te trazer entendimento quanto a isso. Que é possível sim você ser feliz, alegre, né? Sendo cristão servo do Senhor. Que aliás, o verdadeiro cristão, a marca do verdadeiro cristão é a alegria, né? Mas é interessante isso, que aquilo que causava uma prisão para aquela minha irmã na fé, ela depois se libertou daquilo. E não era um peso mais para ela. Não foi uma coisa que ela fazia com muita dificuldade, mas o Espírito Santo foi limpando o coração dela dessas coisas, né? Queridos, eu quero deixar aqui finalmente o Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Né? É Ele quem nos ajuda. Jesus também disse que no mundo nós teremos aflições, mas é para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo.
Se ele venceu o mundo, ele nos dá a vitória também. Se ele venceu o pecado, ele nos dá a vitória sobre o pecado também. Então, querido, que essa palavra encha do seu coração de paz, de alegria, de saber que você não é mais... Se você se entregou a Cristo Jesus, você não é mais prisioneiro do pecado. E mesmo que por algum motivo você cair e falhar, receba o perdão em Cristo Jesus. Se arrependa, se coloque diante dele e receba poder para mudar de vida. E se você tem sido tentado, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda, me fortaleça, porque eu não quero cair, eu não quero falhar. E o Espírito Santo vai te ajudar. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela tua palavra que é santa e perfeita. Muito obrigado porque pudemos aprender com Paulo que somos pecadores e somos tentados diariamente e algumas vezes falhamos também. Mas em Cristo Jesus somos fortalecidos, recebemos poder do Espírito Santo para viver em novidade de vida e por isso podemos romper com a escravidão do pecado. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor morreu naquela cruz por amor de nós, porque o Senhor se entregou para que tenhamos nova vida e vida plena. Não apenas no céu, mas aqui também nessa terra. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado e um dia estaremos no lar celeste para todo sempre na Tua presença, onde não haverá mais tentações, não haverá mais o pecado, somente a Tua eterna glória e alegria de Te pertencer. Pai querido, guarda-nos de todo mal, proteja os nossos corações e mentes, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis até o dia que Cristo virá para nos buscar. Oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, querida, se você está me ouvindo e ainda não se entregou a Cristo Jesus, se entregue para que você possa experimentar isso que eu estou te dizendo. Talvez agora você está chorando e se perguntando, será que tem jeito? Será que tem forma? Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e talvez ache que não tem mais perdão, mas tem sim. Ele te perdoa, está de braços abertos e quer te libertar do poder do pecado. Que você possa se entregar a Ele e receber a alegria de ser liberto, de viver uma vida nova, uma vida que realmente vale a pena. Querido, foi um prazer estar com você, meu querido, minha querida, onde quer que você esteja, se você está me ouvindo agora online, ao vivo, ou se você vai me ouvir no futuro, é um prazer poder compartilhar da palavra do Senhor contigo. Que você tenha uma ótima semana, que você tenha dias maravilhosos, que você possa estar sempre firme na presença do Senhor. E o que eu gosto de falar, olha, o meu desejo é que no dia da volta de Cristo eu possa te ver lá também. Que você possa, até quem sabe, me procurar no Lar Celeste e falar, Pastor Juliano, obrigado por aquela palavra, porque através dela eu cheguei a Cristo Jesus. Com certeza isso vai ser uma grande alegria para mim, vai ser um motivo realmente de júbilo. Que você possa permanecer firme e inabalável até o dia que Cristo vier para buscar a sua amada igreja. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.